Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? A tia considera pertinente ler esse texto com vocês para que façamos a correção da nossa atividade 1. Por favor, prestem bastante atenção então. A ignorância dos espertinhos. Os e-mails da imensa massa de espertinhos que tentam e conseguem lesar internautas incautos continuam a todo vapor. Incautos, pessoal, tá querendo dizer que são como se fossem inocentes, que não têm muita atenção, que assim se deixam levar facilmente. Como atestam as inúmeras matérias publicadas nos mais diversos meios de comunicação. Muita gente cai feito pato nessas arapucas. Arapucas, pessoal, é como se fosse uma cilada, sabe? É algo marcado assim para que a pessoa se dê mal. Que não raro são pessimamente redigidos ou seja, as duas coisas. Contém erros primários no que diz respeito a certos conceitos políticos administrativos, institucionais e etc. Pessoal, erro primário é um tipo de erro que basta alguns poucos anos de estudo, né? A pessoa às vezes fazer só o fundamental do primeiro ao quinto ano, que já não cometeria aquele erro. Conhecer certas nomenclaturas, caro leitor, é fundamental, não só para entender certos textos e ou contextos, mas também nestes tempos de superinvasão virtual e real para não ceder à tentação de acreditar em verdadeiros contos de fadas. Relatei aqui há algum tempo a fracassada tentativa de bandidos que puseram em um automóvel uma placa fria. Pessoal, uma placa fria é aquela que não passou pelos trâmites do Detran, não pagou os documentos direitinho, ou seja, que foi feita de forma ilegal. Da cidade de Florianópolis, sim, Florianópolis. O nome correto da cidade é Florianópolis, com L e não com R. Um policial rodoviário minimamente letrado, ou seja, que saiba ler um pouco, né? Acabou com a aventura dos gatunos. Gatunos, pessoal, são assaltantes. As campeãs nesse tipo de tentativa de golpe são as falsas mensagens de instituições financeiras. Como se sabe, a publicidade escrita, legítima, dessas empresas normalmente é pautada por linguagem formal ou semiformal. Então, nós já vimos o que é linguagem formal e informal. A linguagem semiformal, pessoal, é uma linguagem que não é tão formal, tão cheia de formas, né? Tão cheia como que eu posso dizer, de trâmites linguísticos perfeitos, mas que obedece todos os padrões da língua. Não vai ter um erro de vírgula, não vai ter uma ocorrência de acento. Entretanto, não vai tratar as pessoas, né, como senhor e senhora, por exemplo. As agências de publicidade que detêm as contas de bancos costumam ter bons redatores, boas pessoas que escrevem, que conhecem as variações linguísticas e não costumam tropeçar em concordâncias básicas, como a que se faz, por exemplo, entre o sujeito e o verbo, qualquer que seja a ordem dos tempos. É por essas e outras que é mais do que fundamental ter em mente que a educação linguística plena consiste em prover os estudantes do mais amplo leque linguístico, sem preconceito contra nenhuma das variedades, a começar pela culta, que, como sabem os educadores equilibrados, é a que deve predominar nas aulas de língua. Lamentavelmente, o que ocorre hoje em dia, Brasil afora, com exceções, é óbvio, é uma coisa um tanto diferente, torta, muito torta, enviesada, que faz o pobre do aluno acreditar que basta o domínio da linguagem oral ou da que lhe é comum no meio em que vive para ter acesso a tudo o que se produz no mundo da cultura. Se até para ser bandido, às vezes, é preciso ter noção do que é padrão na linguagem formal, bem, não preciso concluir, preciso? É isso. Ou seja, pessoal,
A escola tem obrigação de ensinar a linguagem formal. A linguagem oral, embora seja muito utilizada, não é suficiente por si só para te garantir uma boa posição na vida, uma boa posição no Enem, uma boa posição numa prova do IFE, e por isso que é obrigação da escola te ensinar a língua formal, até porque a língua oral você não precisa da escola para aprender, né? Então, pessoal, número 1. De acordo com o texto acima, é possível afirmar que o grau do estudo da língua é importante ou não tem o menor valor para o bandido que utilizam a internet para roubar? Então, é claro que é importante, né? Porque se o bandido vai se passar pelo banco ou então pelo Detran lá, como conseguiu a placa fria, né? E tanto o banco como o Detran escrevem de forma formal ou semiformal, é preciso que o bandido saiba escrever dessa mesma forma para conseguir enganar bem a pessoa que ele quer assaltar. Então, no número 2, o texto afirma que escrever bem é necessário ter apenas o domínio da língua oral ou da que é comum no meio em que vive? Então, não é suficiente. Você precisa saber a linguagem formal ou pelo menos semiformal. Então, a número 3 é só você ler o texto que você vai saber, né, sobre a história do Florianópolis. Número 4 pergunta qual a sua opinião quanto ao domínio de diferentes formas de falar de acordo com a situação de comunicação em que o emissor se encontra. Olha só, pessoal, é importante que você fale de acordo com o contexto em que você está. Se você está conversando com a sua avó, você não precisa falar a linguagem formal. Entretanto, você precisa conhecer a linguagem formal para quando você for conversar com alguém em uma entrevista de emprego, alguém da direção da sua escola, com algum padre. Percebe como que cada situação de comunicação precisa de que você saiba se comunicar de forma adequada para estar nela, ok? Então, o número 5 a tia não vai corrigir porque tem muitas e muitas opções. Se você está na dúvida se a opção que você colocou aí está correta ou não, mande para a tia que a tia vai dar uma olhadinha. No número 6, pessoal, aconteceu um erro de digitação e acabou que todas as opções estavam digitadas de maneira incorreta. Aí a tia colocou aqui a melhor forma de separar as sílabas de cada uma aqui e, por favor, façam isso também na folhinha de vocês. No número 7, a tia pede para que separe as sílabas dessas palavras aqui e as classifique. Não tem nenhuma aqui que seja problemática. Caso você veja alguma que considera assim um pouquinho difícil, você me fala qual que você teve dúvida que a tia vai te ajudar. E, na palavra geleia, pessoal, olha só, repare como que o A fica muito longe do EIA, geleia. Repara como é que a boquinha até faz outro formato? Ao mesmo não acontece em misericórdia, que às vezes até fala meio que uma outra palavrinha emendando as duas, né? Uma outra letrinha. E feiura, a mesma coisa, feiura, é bem separadinho. Mas se você teve dúvida em alguma dessas, só me manda mensagem, ok, pessoal? Um beijão, fiquem com Deus e vamos para a atividade 2.